O que dizer a um jovem que vai à casa espírita, quer aprender, mas se identifica como maconheiro nas redes sociais? Como orientar? Com você, Jorge. Bom, primeira coisa a observar aí é que ele, na verdade, é apenas um observador de janela daquilo que seja a doutrina espírita. Porque na medida em que a gente se aproxima de verdade do conhecimento espírita e se apropria dele para que ele seja a bússola das nossas vidas, naturalmente o espírito se percebe chamado a ter um respeito muito maior pelo próprio corpo, afastando assim a possibilidade de que eu consiga conjugar dois pontos tão diferentes. Então nós estamos diante de quem? Diante de alguém que está do lado de fora, debruçado numa janela, olhando para o lado de dentro, mas que pertence ao mundo outro, e não ao mundo onde ele diz que ele está. O que fazer? Uma alternativa seria fechar a janela e deixá-lo do lado de fora, o que seria absolutamente contrário a tudo que Jesus falou. Então não é, na verdade, a opção para nós dizer, não, mas espera aí, o rapaz na rede social fala que ele é maconheiro e vem querer dizer que ele é espírita? Não. Corta ele, diz para ele que ele não pode vir mais para o estudo em grupo. Mas não são os doentes que precisam de remédio? Não são os doentes que precisam estar sendo medicados? Então, como que eu vou negar o remédio exatamente para aquele que está dizendo para mim, olha, eu quero o remédio, mas eu sou doente. Eu vejo aqui, isso me interessa, mas eu ainda tenho muitas dificuldades. A capacidade de entender a criatura humana e de perceber as nossas fragilidades emocionais é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Porque a gente aceita na casa o adúltero, o pai despótico, aceita o político corrupto. A gente não fica na porta dizendo, não, o senhor é político e é corrupto, que você não pode entrar. E o senhor? O senhor é um pai agressivo, tá fora. A gente não faz isso. Por que eu teria que fazer isso exatamente com a pessoa que é usuário de droga? Então a gente tem que ter uma estratégia de se aproximar sem validar. Não é assim, não, não faz mal, não, meu filho. Não, faz mal. Não, a gente tem que ser sincero e dizer, olha, existem consequências espirituais, como tem consequência para todas essas outras coisas que eu falei. Então, não é a gente se afastar, é a gente sentar para conversar. Só que para sentar para conversar, não pode sentar com ar de condenação, dizer assim, olha, eu quero sentar e conversar com você. Você não pode mais fazer isso, está errado. Então, se você entrar por essa via de isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, você tem que optar ou aquilo ou isso, você vai perdê-lo. Você vai perder. Então a gente tem que chegar com outro discurso. O discurso do entendimento, observando uma frase que Jesus teria dito a Pedro segundo a obra Boa Nova. Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. As pessoas são mais frágeis do que verdadeiramente más. Então, nessa hora, a gente precisa ter alguém que tenha diálogo, que consiga conversar, que consiga dizer assim, esse caminho não é bom. Mas que não diga, ou você escolhe agora, ou então tem mais chance para você. Isso não existe doutrina espírita. Então tem que sentar e dizer, e aí, como é que estão as coisas, tá tudo bem e tal. E quem tem que conversar tem que ser a pessoa que tem mais amizade com ele. Passa a mão por cima do braço, sair caminhando e dizer, cara,
eu vi tua rede social. E eu vi uma coisa lá que me deixou muito preocupada. Como é que você conjuga o que você faz com o que você ouve? Você não sente nenhum desconforto? Todos nós temos dificuldades. Você tem as suas, eu também tenho as minhas. Mas eu queria ajudar você para que você tivesse uma a menos. Tivesse a possibilidade de ter outros problemas, que a gente já vai ter tantos na vida, mas que esse não fosse. Esse caminho que você está levando é um caminho ilusório. E eu vou te dizer por quê. Porque eu tive vários amigos que começaram exatamente assim e hoje não estão mais conosco. Eles foram levados. Quem diz que isso não tem consequência, não sabe o que está dizendo. E o que eu estou falando é porque gosto demais de você. Eu quero você conosco. Eu quero você com a gente. E me preocupo com isso. Não que isso vai impedir de você estar conosco. Hoje não vai impedir. Mas esse pode ser o fio por onde você pode ser puxado para muito longe de nós. É um fio fino que parece que não tem poder nenhum, mas esse fio pode ir puxando você. Hoje você consegue pisar lá e pisar aqui. Amanhã você pode se sentir tão mais distante daquilo que você deveria fazer, que você pode sentir tanta vergonha e não querer voltar. Eu não quero que isso aconteça com você. Dá uma chance para que você tenha conflitos em outras áreas, enquanto ainda é tempo. Eu sei dos convites da juventude, mas é uma sugestão para você pensar. Eu nunca irei dar a você nenhum sinalizador de que a gente vai fechar as portas para você. Mas é sua própria consciência que amanhã pode fazer isso. E você é um cara tão valoroso. Eu não quero perder você de perto de nós. Pensa na tua vida. Pensa o que você pode fazer com a sua própria história. Muito bem, gente. Olha, tem muita pergunta, mas a gente está tudo aqui no banco de perguntas. Hoje mesmo a gente já pegou algumas perguntas feitas em programas anteriores também, tá? Então, aos poucos a gente vai trazendo uma média de 150 a 200 perguntas feitas aqui no programa. Lembrando que você pode pesquisar em programa pingafogo.com.br. Aí, programa pingafogo.com.br. E como diz o Paulo, né, para mim, aqui agora, nós estamos em dia. Obrigado a Marcela que tem ajudado a gente também, né? Eu Então queria tá lá, falar, pode eu queria falar. falar uma coisinha sobre essa resposta. Uhum. É o seguinte, quando a gente vai conversar com alguém que está fazendo uma coisa que a gente considera que é errada, a gente nunca deve se escandalizar com o que a pessoa faz. Porque se a pessoa faz, para ela é normal. E se você chega dizendo para ela assim, eu não acredito que você faz isso, ele vai se fechar para você. Você não entende ele. Então você tem que tratar da maneira, pode ser a coisa mais absurda. E você vai chegar e dizer, olha, eu entendo você, mas o que você está fazendo não vai ser legal. Vai acabar dando problema. Já é um problema grave. Mas você não pode chegar dizendo para o cara, pelo amor de Deus, põe a mão na tua cabeça, tu é um criminoso. Aí pronto, acabou. Ele vai se fechar. Você cortou o fio. Então, para conversar com quem está do lado de lá, a gente tem que conversar tranquilo. E se a pessoa contar as coisas, a gente tem que ficar, nem o olho pode tremer, nem o batimento cardíaco altera. Você tem que ficar tranquilo. Legal. E que mais? Porque senão você quebra a empatia e ele se fecha. Então você tem que ficar como se você tivesse capacidade de entendê-lo e até de aceitação daquilo que ele faz como sendo certo. Mas é uma estratégia para estabelecer o rapport e buscar a pessoa de volta.